Oi, sou Márcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas, e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do Clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise das obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar as nossas próprias ferramentas de escrita, e para isso estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativa, romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do Clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando escritoras e escritores para dar a sua visão particular de alguma obra que debatemos nos encontros do clube. Em ocasiões especiais, recebemos convidados para conversar sobre seus próprios métodos e processos de escrita. Foi assim com a paulista Noemi Jaffe e com o mineiro Jacques Fuchs. Convidamos todas e todos a assisti-los e também conhecer os vídeos gravados dos nossos encontros. Nosso convidado hoje é João Anzanello Carrascosa. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Carrascosa é escritor, redator publicitário e professor na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e no programa Estrito Sensu da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. O autor nasceu em Cravinhos, interior de São Paulo, onde também floresceram muitas de suas histórias. Cresceu em uma família ligada aos livros e à contação de histórias e, antes de ser um grande escritor, foi primeiro um grande leitor. Vencedor dos prêmios Jabuti, a PCA, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e da Fundação Biblioteca Nacional, entre outros, Carrascosa tem uma vasta lista de obras publicadas. Entre seus romances estão Trilogia do Adeus e os mais novos Inventário do Azul e O Céu Implacável. Escreveu também não ficção, adaptações de clássicos e literatura infanto-juvenil e narrativas curtas, os contos, que têm um imenso destaque no cenário da literatura, como Diário das Coincidências, Aquela Água Toda, Dias Raros e Amores Mínimos. Atualmente, orienta novos escritores em uma residência criativa que chamou de Dias Raros e que acontece em Gonçalves, Minas Gerais. Carrascosa, seus livros são um convite à reflexão, à introspecção. A sua sensibilidade na escrita causa um grande efeito emocional em quem te lê. Um grande exemplo é a sua Trilogia do Adeus, que eu li há um tempo atrás, já com tantas edições, né? Desde os contos aos textos mais longos, você nos coloca em contato com memórias nostálgicas da infância por meio de uma escrita pautada nos afetos, mas flerta com o passar do tempo e com a finitude da vida. Somos levados a reflexões profundas, mas também à dor, quando a ficção nos faz ver de frente a realidade. É uma escrita, sobretudo, empática, que olha o outro. Gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre como foi o processo para encontrar o seu estilo, digamos, o seu tema na literatura. Bom, é uma pergunta gigante, né? A pergunta difícil, mas antes de mais nada, só agradecer o convite, estar com vocês, é uma grande honra, uma grande alegria também. Falar de literatura, né, num tempo que se fala demais de outras coisas, é muito bom, né? A gente poder lembrar que ela é feita para o outro, né? Não é só para a gente. A pergunta me alegra muito, mas assim, eu tenho que dar uma volta ao meu começo. Que eu acho que eu sou um escritor, especialmente porque eu sou um leitor, desde sempre. Quando eu aprendi a ler, eu falei, é aqui que eu vou me entregar. Né? Há uma paixão, né? De você ler e encontrar o mundo. Você se assombra com a literatura que você vai absorvendo, seja poesia, conto, tal. Isso aconteceu comigo quando eu aprendi a ler na cidade do interior, onde eu nasci, cidade de Cravinhos. Então tem um pouco daquela ideia do Machado de Assis, que ele fala, o menino é o pai do homem, né? Ou seja, é o menino que vai construir o homem. E como leitor, então, no momento que eu começo a ler, os livros que me caíram na mão eram os livros que trabalhavam assim, os sentimentos. Não eram só livros que contavam história, nem livros só de reflexão, livros que te proporcionavam pensar, mas sim a sentir. E aí foi quando eu comecei a descobrir que então eu poderia também encontrar o meu caminho fazendo parte dessa chamada família literária. Inicialmente, como leitor, eu me sentia mais, vamos dizer, tocado por certos textos e certos autores. E isso fez com que depois, quando eu começasse a trabalhar, né, a escrever meus primeiros textos, eu tivesse essa consonância com essas leituras de iniciação.
porque elas me tocaram, elas que me fizeram me apaixonar pela literatura. O encanto, né, de você ler um texto que fosse uma narrativa, ou um poema, ou uma crônica, aquilo lá me tocou profundamente. E aí eu acredito que eu comecei a escrever dentro dessa grade, buscando essa voz que era uma voz, vamos dizer, que tivesse um diálogo com também as obras que eu li no meu início e que me encantaram. Então, eu poderia fazer uma acréscimo nessa, para fechar aqui a ideia, a frase do Machado, que seria o menino que eu fui leitor, ele é pai do escritor que eu sou. Ai, que lindo. Porque né, eu acabei, né, encontrando uma literatura afetiva, uma literatura aberta para a comoção, e eu acabei pensando, poxa, eu posso tentar fazer isso também. Isso me tocou. Para que eu vou escrever seguir uma outra linhagem quando não foi essa que me colocou para sentir o mundo, né? Para me deslumbrar com a literatura e parar tudo e dizer, vamos ler, e ao mesmo tempo que a gente está lendo, a gente escreve, e depois, no momento que eu passo a escrever, eu começo a me ler também, né? A ler esse menino que está comigo. Então foi por aí. Você comentou que a gente é o nosso primeiro leitor, né? Exato, exato. Ô, Carrascosa, quando a gente lê os seus textos, a gente percebe que você tem uma arte de observar, da observação. E você observa tanto esse mundo externo, em que os personagens estão inseridos, mas também o próprio mundo interno deles, né? E tanto as cenas dos seus contos quanto dos seus romances, elas são muito visuais, né? Os personagens, eles aparecem com muitos detalhes. E o que eu queria saber de você é, qual é a sua técnica, qual é o seu fazer no sentido de transformar aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, que todo mundo vê, transformar isso numa escrita que encanta e que justamente trabalha essa questão do afeto? Então, as perguntas são difíceis, né? Mas elas também já dão a luz, sabe, para a resposta. Eu acredito assim que quanto tempo a gente tem de vida? Se você pegar os anos que você tem e transformar cada ano em dias, você vai ter 365 dias por ano, você vai fazer um somatório, vai dar, sei lá, 23 mil dias que você viveu. Agora, qual o dia que foi importante? Qual foi o dia que aconteceu alguma coisa que te construiu ou que demarcou a sua existência? São poucos esses instantes, só que esses instantes, eles são antecedidos de toda uma preparação para você viver, para você conseguir chegar a essa epifania, ou um momento mágico, ou um momento até de estupefação diante da realidade, um momento de aprendizado profundo, um momento de entendimento do que é a perda, um momento de sentir profundamente o vazio. Então, coisas dessa natureza, elas são raras, só que até chegar a elas, você vive. O viver é isso. É você encontrar naquilo que pode parecer comezinho, muito mundano, muito prosaico, as possibilidades mágicas da vida. Ali você vai encontrar coisas maiores. Olha, você fazer uma refeição, você olhar, você caminhar, as coisas que aparentemente são em tom menores, são pequenas, são simples, pois elas são o que traz a gente a crescer. Elas fazem a gente subir, né, de degrau, se a gente estiver pronto para se elevar. Se a gente quiser também, né, entrar nesse processo. Então, a capacidade de escrever, para mim, vem muito da tua pergunta de efetivamente observar. Porque você pode passar um dia inteiro olhando as coisas e não ver nada nelas. E, ao mesmo tempo, você pode chegar e olhar e ficar encantado com as coisas do mundo. Tem um dos meus editores, não vou dizer quem é, mas ele dizia assim, quando eu quero namorar uma mulher, eu peço para ela ler o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Aí eu perguntava, mas por quê? Assim, porque é uma história que você tem que ter imaginação. E se não tiver, não dá. Então, ele queria que alguém que tivesse imaginação do lado dele. Porque se você não tem ninguém que tem imaginação, você precisa criar coisas que são artifícios para prender a atenção dessa pessoa. Agora, se ela tem imaginação, ela sai caminhando de mão dada, está tudo lindo. Porque você está vendo a natureza, você está observando pessoas, você está admirando o mundo. Eu tive uma ocasião, uma aluna que morou numa cidade muito próxima a Barcelona, não tão próxima, mas uma cidade muito pequena. E ela não saía do seu povoado, né, do seu vilarejo. Um dia ela foi para Barcelona, quando chegou lá, ela andava nas ruas rindo.
E aí ela veio me contar, eu falei, mas por que você andava rindo? Porque eu estava olhando, tudo era diferente, eram as pessoas, eram os cachorros, eram os turistas, eram os barcos, era o avião, era gente dançando nas ramblas, nas avenidas, aquilo lá. Pois, a gente também, numa vida que pode aparentemente parecer muito cotidiana e que nada nos traz, ali está lotado de coisas maravilhosas. Só basta a gente estar observando. E eu acho que é por isso que o Drummond dizia que o cotidiano tinha reservas colossais de poesia. Ele, como poeta, conseguiu tirar reservas dali e construir poesia, como também o Manuel Bandeira e etc. Então, eu acho que ali é a minha matéria-prima. Não é em outro lugar, não é num dia especial, é no dia a dia que eu vou encontrar algo que vai me iluminar. Não tem um dia X, tal dia, porque às vezes, por exemplo, você faz um aniversário e você esquece do aniversário. Mas teve um dia qualquer que você, por exemplo, eu saí um dia que eu não conseguia escrever, eu saí, fui andar na rua da minha casa, que era uma casa nova, que eu estava morando ali há pouco tempo. Cheguei no meio da rua, tinha uma amoreira, pé de amora. Mas ela era gigante. E tinha tantas amoras que, de repente, eu fui pegar assim a amora, começava a parecer que tinha um sangue descendo pela minha mão, de tão forte que era. Eu olhei o chão, tinham passado carros e amassado todas as amostras. Parecia que o asfalto ele estava cheio de feridas. Ele estava ensanguentado. Eu já tinha que escrever. Se eu não olho aquilo, eu vou procurar onde? Em que lugar? E não precisa procurar em lugar grande a vida. A vida está em todo lugar. Nossa, é fantástico. Eu vi mesmo um trecho que você fala que assim, todo o resto é uma preparação para alguns dias só que são essenciais, assim, que são mágicos, né? Mas e aí essa questão também do a Renata da Livraria na Nuvem estava comentando, falou assim, ele transforma, vou usar até uma palavra aqui, o ordinário em alguma coisa maravilhosa, que é o que a gente vê nos seus textos, né? Os filósofos gregos já diziam, o extraordinário está no ordinário. Ou seja, você vai encontrar uma coisa, vamos dizer, iluminada aonde? Nas reservas de sombra. Por exemplo, você vai garimpar, o cara pega um monte de barro, ele vai na bateia garimpar. Então, o ordinário é a terra, o extraordinário é a pepita que ele vai encontrar, ou o cisco de ouro. Portanto, ele tem que saber entender que aquela terra é importante para chegar a essa luz, né? A essa preciosidade. Maravilhoso. Carrascosa, você faz bastante uso de metáforas, né? Mas elas aparecem de uma maneira precisa nos seus textos. Não tem muitas sobras, não tem nada assim que é exagerado, que está ali fora de lugar. E isso causa um arrebatamento em quem está lendo, né? Aquele encantamento que a gente estava falando. Talvez até para enxergar essa vida ordinária com muita poesia. Digamos, eu vou falar aqui, vou te parafrasear, né? Sim. Que os seus textos causam aquela água toda em nossos olhos, né? E você parece descomplicar a literatura e nos colocar para pensar, para refletir sobre questões da vida, usando a prosa poética. Parece até que a gente estava comentando que você escreve poesia nos seus textos em prosa. Como encontrar esse caminho, essa justa medida para a delicadeza de um texto leve com o uso de figuras de linguagem? Então, eu acredito que, a gente retornando à primeira pergunta, que advém da minha leitura, quer dizer, do meu início na literatura como leitor. E à medida que você está ali, você relembra como que você foi ficando maravilhado com aquilo que é um papel, né? Está escrito alguma coisa aqui, e, no entanto, você vai projetando isso para a tua vida, vai imaginando coisas maiores. Na hora de você fazer a sua própria literatura, você vai em busca também dessa preciosidade. Então, por exemplo, eu estou lá, eu sou o leitor menino, e de repente eu pego um livro do Pablo Neruda, que foi, aliás, o primeiro livro do Pablo Neruda, que é assim, 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Nossa, olha que título. Eu não queria nem saber das 20 poemas de amor, eu queria a canção desesperada. Né? Aí, de repente, você está lendo lá um desses poemas e ele diz assim, atiro minhas tristes redes nos teus olhos oceânicos. Você fala, nossa, que bonito. Aí eu fui entrando para a literatura e percebendo que essas figuras de linguagem, tanto especialmente a metáfora, elas te levavam mais rapidamente a encontrar uma beleza que talvez sem essa figura demorasse mais para chegar. É como que a metáfora era como se fosse algo que é um jardineiro te apontando no meio daquele canteiro cheio de erva daninha, que tem uma flor ali nascendo, que quase que você não vê, mas ela está ali. Mesmo que ela seja uma margarida muito simples, mas ela está vindo. O que você está vendo? Você está vendo só a mataria.
Você está só vendo as ervas. A metáfora, ela pega, ela levanta para a gente, né? Coloca um atrativo para o leitor sentir como que é a beleza a partir das palavras. Né? Aí você pega o Manuel Bandeira chega e fala assim para aquela Maísa, que era aquela cantora, que tinha aqueles olhos azuis fantásticos, assim, Maísa, seus olhos são 2 oceanos não pacíficos. Nossa, que lindo. Quer dizer, você subverte o oceano, né? O oceano Pacífico, dizendo não são pacíficos, porque se você é pura mulher bélica, o tempo todo está, né, forte. Você vai encontrando essas coisas e aí eu vou dizendo, eu acho isso bonito. Então, a beleza é para ser partilhada. Se eu conseguir também gerar uma beleza, eu vou entregar para o outro. Então, aí eu vou me dedicar, vou me empenhar também na construção das figuras de linguagem. Para mim, elas dão um colorido, elas dão uma luz, elas trazem um matiz capaz mais de seduzir esse leitor, de fazer como você fez a questão, sentir, se comover, né, se alegrar, se tocar. Além dessa questão sintética, né, em muitas poucas palavras você consegue transferir uma carga emocional muito grande, né? Exatamente. Você sabe que eu fui, durante um certo tempo, um frequentador da casa do Raduan Nassar, que é um escritor que eu admiro pra caramba. Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica, um copo de cólera, né, o Menino é Caminho e tal. Então, num certo tempo, ele fez até a leitura de uns contos meus, né? Foi do segundo livro, chamado Vaso Azul, e do seguinte, que era Duas Tardes, e até do quarto livro, que era Dias Raros. O primeiro que eu lancei era Hotel Solidão, e foi a partir desse livro que eu passei a conhecê-lo. Ele recebeu o livro, porque eu mandei, um amigo passou o endereço dele, eu mandei. Aí um dia eu telefono em casa dizendo que é ele que queria conversar comigo, se eu queria tomar um café, que ele reconhecia alguém dali do interior de São Paulo, o jeito de escrever. Uma certa temática que, claro, ele explorava, daí porque a gente estava falando das famílias literárias, ou seja, eu já era um leitor que gostava daquela obra dele também, né? E aí ele leu os meus primeiros contos e fala, eu gosto também desse tipo de literatura, porque, claro, tem a ver, né, com o meu universo. E eu fui, e aí ele falava assim, tá vendo? Essa metáfora que você colocou, né? Ele era um sujeito muito, né? Um sujeito muito engraçado, e ele dizia, é bonito. É mais a metáfora que você usou faz ser a sua expressão mais bonita e mais rápida. Porque senão você vai ter que contar um monte de coisa para tentar agarrar esse leitor, né, para tentar sensibilizá-lo, para tentar. E quando você joga uma metáfora, você fala, nossa. E às vezes não consegue, né, sem a metáfora. Claro, porque é uma figura impressionante, né? É a mais bonita, mas vamos dizer. Mas tem que saber usar. E fundante, né? Parece que a poesia começa a... Sim. O Borges, né, o escritor argentino, ele tem um texto que ele fala que só tem 10 metáforas no mundo e elas se reproduzem e viram milhares, mas são 10. Então, a lua, não sei o que, daí ele vai falando. E ela, de fato, né, ela é fundante, praticamente. Quando você passa da comparação que você utiliza o como, o tal qual, o que nem, para a metáfora que corta essa cisão, esse conectivo, você já põe o sujeito para adiante. Né? Ele já viajou, já está indo. Isso é literatura, né? Carlos Costa, você trabalha muito bem as narrativas curtas. Né? E é bastante incomum, né? A pessoa que escreve narrativa longa e narrativa curta dominar muito bem as duas técnicas, né? E as pessoas os contistas, né? As pessoas que trabalham a narrativa curta, elas sabem como que é difícil você agarrar o leitor em tão pouco tempo, né? E muitas vezes uma das técnicas que as pessoas usam é justamente causar um impacto, né? É uma certa leitura, talvez um pouco exagerada, daquela visão do próprio Cortázar, né, que você citou, de querer vencer por nocaute, né? Os seus textos não. Eles chegam mais devagar no leitor, mais mansamente, e tentam trazer ele justamente para essa questão da sensibilidade, da memória afetiva, né? Para tratar de temas muito profundos, né? Que muitas vezes os autores precisariam de muitas páginas para isso, né? Como a perda e a finitude, por exemplo. E estou fazendo essa introdução porque eu gostaria de falar da voz narrativa, né? Tanto da primeira quanto da terceira pessoa, as mais usadas, né? Eu gostaria que você, a partir dessa provocação minha, que você falasse um pouco como que você
começa uma história curta. Você pensa primeiro nesses aspectos técnicos, então eu vou falar eu vou definir um narrador primeiro, vou definir um tema, etc. Ou é algo assim mais sutil, mais subjetivo? Olha, eu tenho aqui uma situação e a partir dela eu vou construir. Assim. Legal, muito legal essa pergunta. Mas eu acho assim, eu escrevo a partir de tudo. Às vezes é uma frase que vem e que você sabe que você vai fechar a história com ela, porque ela, né, ela amarra uma série de sentimentos. Às vezes é com uma cena, teve uma cena, uma pessoa diante do outro. Por exemplo, um conto que eu escrevi, que o pessoal fala muito desse conto, tem muitos estudos sobre isso, chama umbilical, que é a mãe e o filho que se encontram. Ela termina uma mãe e um filho se olhando diante da mesa onde eles estão jantando. Estão lá comendo, um macarrão, tomando um resto de vinho sobre eles se olham. Então, essa cena, ela surgiu eu vi essa cena, então imaginei, é um final. Mas o que tem antes? Antes tem uma grande história. Então, até chegar nesse momento, né? E aí é uma forma de criar também. Vem de várias formas, eu acho. Não vem assim como um modelo, né? Às vezes é um flash, às vezes é uma fala, às vezes é um diálogo. Então é uma coisa um pouco... não é que ela é misteriosa, é que ela surge de várias formas. Ela pode ser pelo som, você ouve alguma coisa, como pode ser uma cena que você imagina, o que você viu, aquela cena você quer explorar. Eu, por exemplo, estava há pouco tempo almoçando numa padaria, e aí eu vi um homem com duas pessoas, um menino e uma menina. Só que, assim, olhando a menina, ela era um pouco mais alta que o menino. E olhando os dois, dava para ver que eles eram filhos desse homem, mas eles não eram filhos da mesma mãe. Dava para ver o rosto. Nossa, eu fiquei encantado. Aí já veio uma história de alguém que está nessa visão, que é um matemático que começa a pensar que resultados podem dar. Aí você já vai viajando, né? Entendi. Então, só um exemplo. Uma estudiosa lá da PUC de São Paulo fez uma tese de doutorado que ela publicou, que ela defendeu ano passado, mas por essa época vai fazer quase um ano, ela vai publicar em livro. Dizendo que ela estudou minha obra contística e eu teria escrito mais de 300 contos, somando aí os livros. 300 contos é bastante. Uhum. Então, se você for ver, eu lembro cada história como que veio. Veio com uma palavra, veio com uma reflexão, veio com algo que eu senti. Você tem essa memória? É impressionante. Só que eu não lembro a história totalmente. Eu sei que essa história veio por isso. Eu fui fazer um evento no interior de São Paulo, e numa escola, e os meninos eles fizeram, a partir de um livro, várias coisas. Fizeram um site, fizeram um jogo, e um deles pegou um conto e fez como se fosse um vestibular, para ver se eu lembrava do conto. Aí ele pôs 10 perguntas, dizendo quem que é o personagem desse conto, coisa e tal. 10 perguntas, eu errei 4. Nossa! Por quê? Porque eu lembrava a história, mas ele estava colocando detalhes que eu não lembrava. Por quê? Porque o que me fez escrever a história era uma espinha dorsal tão forte, uma espécie de um episódio, de uma situação narrativa, que eu falei, isso eu tenho que escrever. Mas depois você vai ali, né, colocando elementos que você precisa criar coerência, verossimilhança, mas você não lembra mais, porque eles fazem sentido na história. Você está, né, vivendo outras coisas. Então, essa tua pergunta, eu acho que eu te respondo assim, ela está muito aberta, assim, né? a pensar como vem a história, vem de todas as maneiras, é uma avalanche. Né? A ficção aceita muitas coisas. Ficção, em geral, eu penso um pouco como o Saramago, que ele dizia, e se, né? Você está olhando, e se acontecesse agora de cair isso daqui? Eu já vou escrever sobre isso. Então, porque você começa a pensar, mas eu vou pensar como? Eu vou escrever como? Primeira ou terceira? Eu vou pensar que eu sou a cadeira, porque a cadeira ela não está vendo, ou ela perceberia pelo movimento, pelo tremor que vai acontecer. Então você cria o seu narrador aí nessa hora, como eu estava contando outro dia para você, né, Márcia, de uma mulher que trabalha numa funerária e ela tá dando banho num corpo de um menino que morreu. Que ela vai colocar ali, é um trabalho dela, é a empresa dela e tal. Ela está contando essa história. Como que faz, né, um banho, porque ela lembra que ela tem filho, ela lembra como que você dá um banho no filho, como que você começa, né? Só que ao final ela vai lembrar, esse é o meu filho. Perfeito. Muito triste.
Carrascosa, eu li recentemente seus 2 livros, eu tô terminando O Céu Implacável, mas O Inventário do Azul e depois a continuação dele, O Céu Implacável, né? Essa narrativa também traz um tom reflexivo, só que muda um pouquinho. Esse narrador, ela fala sobre a curva da sua vida, né? Vem desde a formação, vai para o ápice da vida dele, das suas bordas, fala das suas perdas, perspectivas de perda também. E aqui tem o olhar dele para o fim, que é o desfazimento, né? O texto, ele vem fragmentado, episódico, como se fosse um fluxo de pensamento ali, em terceira pessoa. Representa um pouco a forma como a gente vive e vê a vida, né? Porque você não vive certinho, quadradinho, você está sempre ali imerso em pensamento. Os seus contos, eles tratam de ideias semelhantes, mas diferem na forma. Como foi o caminho percorrido na escrita para chegar a esse formato aqui, desses 2 livros? Que eu achei muito interessantes mesmo. Não, ótimo. Então, porque é assim, né? A gente vai aprendendo a fazer. Então, eu escrevi um romance mais clássico, por exemplo, o Armazém do Sol é um romance mais clássico. Ele é linear, ele vai seguindo capítulo sobre capítulo. O 7 aos 40 é um romance já que tem 2 partes que vão se alternando, o menino aos 7 e o homem aos 40, com quadros de sentimentos. Então, são marcos na vida do sujeito, não é também a história num contínuo, já é diferente. Uhum. E aí vai pensando, quando chegou, quando eu fui fazer o Elegia do Irmão, já era um romance que eu achava que tinha que ter 2 partes separadas, não alternadas, como aos 7 aos 40, porque era o sujeito sabendo que a irmã vai morrer, então ela ainda está aqui, então eu tenho que escrever sobre isso, e depois quando ela vai, aí tem uma grande vazio. Agora, o que eu sinto, né? Então, ele tem dois gomos ali muito fortes. Depois que eu escrevi a Elegia, apesar desses ter 2 gomos, tem uns momentos que ele precisa falar dessa irmã. E para falar, eram pequenos fatos que para eles dão uma dimensão de como ela era. Então, por exemplo, abrir a geladeira e ela não está mais lá. Quando ela era viva, a geladeira você não colocava a panela, você colocava as coisas. Tá vendo? Aqui vai a bebida, aqui vai o ovo. Tá. Isso se refletia até numa coisa simples que agora não tem mais na casa, porque ela não está lá. Agora ele mesmo pega e enfia as coisas na geladeira. Então, eu sentia que tinha certos capítulos que tinham que ser menores, e aí isso foi me deixando pensar que quando chegou o caso de escrever o Inventário do Azul, esse sujeito é um sujeito fragmentado, é um sujeito partido, esfacelado, repartido, porque os casamentos não deram certo, o passado se passou, as coisas funcionaram, ele não tem mais amigos, ele é um personagem... Não convive 100% com os filhos. Não tem irmãos, a irmandade dele é do vazio. Então ele tem uma série de coisas que ele não convive com os filhos exatamente. Tudo aquilo se desfez, ele se aposentou, não existe mais nada com quem ele possa se ver, ele não quer mais encontrar ninguém. Então é um sujeito que está numa situação de olhar a floresta, que significa você olhar de onde você veio. Ou seja, lá está o fim. Você veio do mato, para o mato você vai voltar. Ou veio do pó você voltará. Então eu achava que esse livro tinha que ser feito em pequenos trechos, em fatias. E aí fui pensando que nem fatias eram pedaços, porque fatia é algo de um todo, e pedaços é algo que está despedaçado. Essa é a posição do sujeito. Quando fui escrever na sequência O Céu Implacável, que é esse sujeito já no período da pandemia, porque o Inventário do Azul foi escrito na pandemia, só que eu estava vivenciando uma situação, pela primeira vez não tinha condições de dizer nada sobre ela. E porque eu acho assim que a gente só escreve aquilo que a gente superou. Depois que tínhamos passado, aí eu falei, agora esse personagem está voltando, porque agora ele viveu e ele pode dizer o que é ficar sozinho numa casa, sem ninguém. Porque o livro anterior, O Inventário do Azul, é a vida dele. Agora é só o período que ele está vivenciando esse confinamento e ele já escreveu a vida dele, que é o Inventário do Azul. Agora, o que sobra para ele? Aí é um livro muito mais forte, inclusive no próprio título Céu Implacável. Aí eu falo, ele precisa, como é a mesma voz, precisa ser também em fragmentos. Uhum. Então o livro ele faz uma coerência com o anterior, né? Veio daí essas... Super forte, super forte. São pequenininhos, mas são, né? São explosivos, né? Carrascosa, eu gostaria de agradecer muito
a você por essa conversa. É uma pena que ela tenha sido um pouco mais curta do que o habitual, mas muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua disposição. Foi uma verdadeira aula de escrita. Total. Gente, uma hora a gente Nossa, se vê muito grata. mais longamente e vai ser uma alegria também continuar essa conversa. Eu gostaria de aproveitar também e convidar todo mundo a conhecer as nossas outras entrevistas lá no nosso canal, aqui no nosso canal, na verdade. E além da conversa com os escritores, a gente tem também os vídeos gravados e editados dos nossos encontros, né? Eles estão numa outra playlist, mas também aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima, gente. Obrigada.